Bom dia, pessoal. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer vocês estarem aqui presentes, assistindo esse nosso webinar sobre mães. Meu nome é Adriana, sou gerente de pesquisa qualitativa aqui no Qualibest e vou apresentar para vocês esse case que a gente desenvolveu. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com essa nossa prática. O Qualibest costuma desenvolver alguns cases, que são as oportunidades que a gente tem de mostrar um pouquinho do nosso trabalho e também de testar nossas metodologias. A gente nunca testa com o cliente, a gente testa sempre com os nossos cases. Então, a gente estressa bem a metodologia para ver o que a gente pode oferecer, o que dá certo. E vou contar um pouquinho para vocês primeiro por que a gente colocou o nome desse case de Mães Sem Filtro, né? Como o case foi todo desenvolvido numa plataforma online, numa comunidade, ele em nenhum momento teve uma interação pessoal, eu quis fazer um jogo de palavras com o que a gente geralmente, quando posta no Instagram ou no Facebook, que a gente coloca aquele hashtag sem filtro, para mostrar que a foto é real, que a gente não fez nenhuma alteração. Então, da mesma forma, essas mães se colocaram de uma forma bem real, sem nenhum filtro. Então, por isso que o nome é Mãe Sem Filtro. Ao final, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Então, agora, nesse momento, eu peço que vocês anotem alguma dúvida que vocês tenham. Pode ser até que durante a apresentação eu tire essa dúvida, tá? Então, para começar, eu queria mostrar para vocês, deixa eu falar aqui um pouquinho, como é que foi, quem são os personagens dessa história que a gente vai contar. A gente falou com 30 mães de 20 a 45 anos, de todas as classes sociais, ABC, moradoras do Sul, Sudeste e Nordeste, que fossem mães de primeira viagem, então elas deveriam ter um único filho entre 0 a 2 anos. A escolha de serem mães de primeira viagem foi para que a gente pegasse mesmo aquele impacto inicial da maternidade, não queríamos mães profissionais, digamos assim, e decisoras de marcas consumidas. Também buscamos aquelas mães que tinham uma opinião própria, mães que não ficavam só indo na opinião do pediatra ou de amigas, né, que elas até fossem mais como um algo a mais. E a gente engajou essas mães, essas 30 mães, numa comunidade digital por 12 semanas. A cada semana a gente fazia uma postagem. A inspiração do roteiro veio todo dos nossos clientes. A gente também gosta muito de colocar nossos clientes para participarem disso e, de alguma forma, que essa pesquisa os ajude também. Então, a gente convidou nossos clientes para mandarem perguntas. Aqui do lado vocês podem ver que os coautores dessa história foram nossos clientes que mandaram perguntas para a gente. E a gente procurou, pelo menos, aproveitar uma ou duas perguntas de cada cliente. Então, foram 21 clientes que toparam entrar com a gente nessa jornada. E a gente também visitou aqui um outro estudo que a gente tinha, um estudo Quant, não exatamente com a mesma amostra, mas também com mães, onde a gente falou com 1.300 mães de todas as classes sociais e diversas faixas etárias. A gente foi nesse estudo Quant para ver se tinha algum embasamento numérico, alguma coisa mais estatística suportando os nossos resultados. E ao longo do webinar vocês vão ver que sim, algumas coisas realmente, mesmo o roteiro sendo diferente, alguns comportamentos a gente tem um suporte estatístico por trás. Bom, então vamos começar. Então, era uma vez uma mãe, quer dizer, não exatamente uma, mas as 30 mães com quem falamos. Aqui a gente usou uma projetiva, a comunidade online, essa plataforma, ela é muito bacana, porque ela permite uma interação de todos os lados. Tanto a gente posta fotos e pede para elas analisarem, a gente posta vídeo, posta imagens e a gente pode pedir para que elas analisem, quanto a gente pode pedir para que elas façam o upload de fotos e de vídeos para nos contar alguma coisa sobre elas. Então, a gente pediu, a tarefa aqui era assim: poste uma foto que represente o tipo de mãe que você é. E essas fotinhos, essas imagens dentro do Polaroid, são imagens que elas trouxeram para a gente. Então, tem todo um trabalho analítico por trás
para entender o que elas estão contando, né? E a gente viu aqui, a gente analisou nessas fotos, o que elas estão falando sobre elas. Elas se dizem fortes, elas se dizem cuidadosas, amorosas e apaixonadas pelos seus filhos. Uma coisa também que a gente percebeu, e daí nem foi uma tarefa, a gente só pediu que elas se apresentassem, colocassem uma foto para personalizar um pouquinho o perfil, foi que muitas se colocavam junto com os filhos. E olha aqui o que a gente vê, né? Quando a gente pede para que elas se apresentem, quem elas são, vem a foto delas com os filhos. E o que a gente depreende sobre isso? A gente vê que elas têm esse sentimento de unicidade. Então, a partir do momento que ela virou mãe, ela não é mais aquela figura, ela não é só a mulher que ela era, ela agora é a mulher e ela é mãe também. E vocês vão ver que isso tem uma implicação nesse novo momento da vida delas. Essa implicação começa pelos sentimentos contraditórios que elas começam a viver o tempo todo. Então, são dores, são angústias, são preocupações, são tensões, mas também alegrias. Muitas alegrias, muita realização, muita felicidade. E aí vem uma frase muito clichê, muito batida, que ela é muito forte, no fundo, e representa tudo que a gente vai falar aqui, que é essa ser mãe é padecer no paraíso. Uma das participantes, a Ana Caroline, fala que ela nunca entendeu tanto o sentido dessa frase. E, de fato, quando a gente vê aqui os resultados, a gente vê assim que ela está no paraíso da maternidade, ela ama estar nesse lugar, mas não é um lugar fácil. É um lugar que, de fato, traz sofrimentos, traz angústias, esse é o padecer. Todos aqueles conflitos, o conflito é esse, é que ela está padecendo no paraíso. Bom, vamos voltar então para aquele momento quando ela descobre que ela virou mãe, né? Então, agora é de verdade. Esse é o sentimento que domina aquele momento, é o cai a ficha. E aqui uma participante fala isso. Foi uma mistura de felicidade com nervoso. Apesar de ter sido uma gravidez planejada, quando vi os 2 risquinhos no teste, fiquei uma meia hora sentada pensando, agora é de verdade. Pensei em todas as responsabilidades que viriam pela frente. Ou seja, caiu a ficha e ela percebeu que a vida dela mudou para sempre. E essa mudança começa pelo aumento das responsabilidades que essa nova etapa traz. Então, ela fala, e essas responsabilidades vão desde o corpo dela até coisas corriqueiras, como as finanças, por exemplo. Elas tiveram alguns cuidados na gravidez, cuidados estéticos e de saúde. Então, manter o peso para não engordar, praticar exercício, estar em dia com a vacinação, cuidar da pele para evitar estrias e manchas, evitar produtos químicos, como, por exemplo, uma escova progressiva, usar produtos mais naturais ou específicos para gestantes, ter uma alimentação saudável e consumir produtos mais naturais, ingerir vitaminas e nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê. Então, aqui começam os cuidados. Mas também a questão financeira é uma preocupação. Ela precisou repensar os gastos e mudar até um padrão de consumo. Então, algumas cortaram gastos com supérfluos, por exemplo, restaurantes, viagens e roupas. Outras migraram para produtos de menor custo e algumas fizeram investimentos para o futuro. E as fraldas, curiosamente, são o símbolo maior desse grande dispêndio, porque, na verdade, é aquele momento inicial onde, além, é claro, tem o plano de saúde, que o bebê agora tem também, mas, em termos de consumo mesmo, nesse primeiro momento, são as fraldas que preocupam. Então, a fralda é o ícone do novo momento financeiro que ela vai enfrentar pela frente. E daí que vem essa questão do chá de fraldas, né? Muitas agora têm feito, quer dizer, na época desse estudo que foi final do ano passado, porque agora tem até também o chá revelação, mas na época desse estudo acho que isso estava começando apenas, mas fizeram chá de fraldas
sendo que nem todas estabeleceram marcas. Algumas estabeleceram marcas, porque elas queriam garantir a marca, a gente vai ver que é um aval de qualidade, e a marca traz muitas coisas juntas, uma boa marca, a qualidade, ela traz uma confiança de que o produto não vai fazer mal para o bebê, que ele não vai dar alergia, que ele é indicado. Então, algumas preferem ficar nessa área de segurança, mas outras ficam sem graça e acham indelicado e também querem aproveitar o chá de bebê para experimentar outras marcas que não conhecem. Bom, e aí nasce o bebê e a mãe junto. Uma outra coisa que a gente consegue pegar na plataforma digital é nuvem de palavras. A gente pode pegar qualquer pergunta e extrair essa nuvem de palavras. E eu fiz isso aqui com essa questão do desafio. A gente perguntou para elas qual o maior desafio para elas como mãe. E quando eu extraí a nuvem de palavras, vocês podem ver aqui, olha, conciliar tempo, filho, casa, difícil, rotina, trabalhar, responsabilidade. Vocês vão vendo que aqui tem todo aquele universo que ela precisa dar conta. Tanto que a Shirlene de Campinas fala assim, é difícil dar conta de tudo. Casa, filho, trabalho, cobranças de todos os lados e, ao mesmo tempo, ser uma mãe presente e participativa. Aqui vocês vão ver que começa um discurso que vai levando um pouquinho para a culpa, né? Nasce um filho, nasce uma mãe e vem a culpa, né? E aí a gente foi ver lá naquele estudo quantitativo que eu falei no começo, que a gente tinha aqui, e a gente viu que mais de 70% das mães acredita que a vida da mãe brasileira é difícil e exaustiva. E aí, quais eram as dificuldades que elas percebem? 60% diz que a maior dificuldade é ter tempo para a vida dela, para a vida pessoal. 55% fala das questões financeiras, né? Então, ter condições financeiras para dar o que os filhos merecem. 52% alcançar o equilíbrio entre ser muito rigorosa e não impor limites. 51% ter tempo para me dedicar mais ao trabalho. 50% fala ter paciência na hora de repreender e corrigir. E 41% ter paciência e energia para brincar e fazer atividades juntos. Vocês veem que aqui aquela questão da conciliação aparece de novo, né? Então, é sempre essa busca do equilíbrio que vai permeando o discurso dela. A gente perguntou para elas, pediu para que elas ilustrassem como que era ser mãe na época da mãe delas. E vocês vão ver aqui nas figuras da tela do lado esquerdo, que aparece aqui a mãe de antigamente, na visão delas, a mãe delas, uma mãe muito mais dona de casa, uma mãe que parece aqui com mais tempo para os filhos, versus a mãe atual, a mãe que ela é, né? Que é a mãe aqui que fica tentando se equilibrar e conciliar todas as tarefas que ela tem. E o que acontece? As responsabilidades que elas tinham antes, que as mães tinham, permaneceram, né? Isso não mudou. Porém, as responsabilidades com a vida profissional aumentaram. Então, isso trouxe essa sobrecarga. Agora, alguns devem estar se perguntando, e os pais? Muitos fizeram essas perguntas antes de eu chegar nessa tela, quando a gente fazia as apresentações ao vivo, falavam assim, mas e os pais? Né? A gente pensou justamente isso, como são os pais nessa história? Né? Qual que é o papel deles? Então, desafio para que cada um agora pense um pouquinho o que vocês acham que elas responderam, né? Se eles participam ou não. Aqui a gente deu até uma múltipla escolha para elas, para que elas não pudessem sair pela tangente, e forçando mesmo que elas escolhessem uma das opções. E a gente viu que mais da metade dos parceiros tenta dividir as tarefas. Elas admitem isso. E também elas admitem ou até falam, e a gente depreende, né, que
ele tenta, mas ela acha que não é como deveria ser, né? Ou seja, que o jeito que eles não conseguem fazer do jeito que ela quer que eles façam, do jeito que ela acha correto. E esse textual aqui da Juliana fala bem isso. Fala que acho que o que o meu marido faz não é suficiente, porque as tarefas não são executadas como deveriam. Por exemplo, na hora do banho, ele acaba esquecendo de lavar algumas partes. Ou seja, isso traz uma sobrecarga maior para ela, porque se ela precisa supervisionar a tarefa dos maridos, se elas não conseguem delegar e deixá-los ajudá-las, então elas ficam mais sobrecarregadas. E para piorar, vem um ideal de perfeição, retratado na mídia, né? Ao longo do tempo, agora acho que isso está mudando um pouco, mas ainda é forte na cabeça delas que o ideal de perfeição retratado na mídia, sabe aquela história da família margarina, família feliz? Isso gera uma autocobrança para ela se cobra ainda mais, porque vocês precisam lembrar, ela está culpada, ela acha que ela não tem tempo, que o que ela faz não é suficiente, e a mídia ainda está dizendo que existe uma mãe perfeita aí, uma mãe linda, uma mãe magra, uma mãe rica, uma mãe feliz, cheia de tempo, e ela olha para aquilo e fala, nossa, essa mãe não sou eu. E isso, além de gerar culpa nela, não gera identificação. Com quem que elas se identificam? Elas se identificam com mães imperfeitas que estão tentando fazer o melhor e não necessariamente conseguindo. Então, aqui fica o nosso primeiro recado. Desromantizar a maternidade é preciso. Isso também aparece muito quando a gente pede que elas coloquem para a gente links, postagens que chamaram a atenção delas. Então, aqui é um exemplo, né? É uma postagem da Paola Carrossela e ela fala exatamente isso. Aqui é um trecho do que ela postou no Instagram. A felicidade que se vende em forma de margarina, correndo de mãos dadas no parque, todos sorridentes com os perfeitos dentes brancos, não parece ser a realidade de muitos de nós. Minha felicidade está em fazer o melhor possível. Nem sempre isso quer dizer correr no parque de mãos dadas com minha família perfeita. Um outro link que colocaram para a gente é da Hell Mother, né? A Hell Mother, ela fala muito disso, da desromantização da maternidade. Então, ela mostra que ser mãe não é fácil, ser mãe é solitário muitas vezes. Então, ela mostra esse lado B da maternidade. E vocês podem ver o impacto que ela causa. Olha aqui quantas curtidas. 19 mil curtidas, tá? 185 mil visualizações. Nas dúvidas do dia a dia, elas recorrem a quem? A gente perguntou, não aquelas dúvidas que elas vão para o pediatra, mas as dúvidas mais corriqueiras, a gente vê que elas recorrem a blogs, sites, grupos do Facebook e do WhatsApp e alguns outros blogs. E todos eles, a gente percebe o que ela está falando, né? Quando ela mostra para a gente os caminhos que elas seguem para tirar essas dúvidas corriqueiras. Elas estão buscando a opinião de mães reais. São mães reais que falam para mães reais. Ou seja, novamente, buscando esse caminho da identificação, de quem reflete o dia a dia delas. Ou seja, as mães confiam em mães. E agora a gente vai falar um pouquinho da diversão. Como é que as crianças... quais são as fontes de entretenimento? Ainda desromantizando a maternidade, lembrando que elas têm menos tempo do que elas gostariam, que elas acham que elas deveriam brincar um pouquinho mais. E quando elas, de fato, não conseguem cumprir isso, elas se rendem, sim, à tecnologia. Então, elas abandonam aquele discurso politicamente correto, que meu filho não pega em tablet nem em celular, e ela admite que a tecnologia é, sim, um grande aliado dela no dia a dia. Mas existe uma área aí de segurança onde elas procuram, elas priorizam canais exclusivamente infantis.
Ou seja, não é qualquer site, não é qualquer canal. Elas buscam os canais onde tem um conteúdo educativo, um conteúdo próprio para a criança. E daí que elas seguem muito, elas baixam esses aplicativos Kids. Então, YouTube, Discovery, o Play Kids, o YouBook, que tem uns livros online, uns livros, audiolivros, né? E também canais de TV a cabo que trazem um conteúdo exclusivamente infantil. E aqui só alguns exemplos dos desenhos mais citados. Lembrando que é uma quali, então não tem uma preponderância, nenhuma hierarquia, tá? São só citações. Alimentação. Esse é um desafio para a indústria. Aqui até as hashtags vocês podem imaginar o que vem pela frente. Natural, saudável. A gente até fez um estudo sobre alimentação, que vai ser o tema de um futuro webinar, e eles falavam justamente sobre isso, né? Essa busca pela saudabilidade, a busca por uma alimentação mais natural, esse conceito do natural muito ligado ao saudável. Então, a saudabilidade vem em primeiro lugar. O que ela busca na alimentação é isso. E aí vem junto uma crença de que quanto mais natural, mais o alimento é saudável. E isso volta a trazer sobrecarga para elas, porque naturalmente um alimento natural, tirando uma fruta, uma coisa assim, mas se elas querem fazer algo bem natural, não tem a praticidade, né? Elas têm que preparar, até uma fruta, uma verdura tem que limpar, então não é tão prático. O leite, né? Tem a jornada do leite aqui. O leite ele começa desde que a criança nasce. Aqui também não tem uma tendência de quando que as crianças desmamam, porque na nossa amostra tinha criança que desmamou com 2 meses e outras que desmamaram depois de 1 ano e meio. Mas o que a gente percebe é que tem um caminho natural do tipo de leite. Então, começa com leite materno, aí entram as fórmulas que ou substituem o leite materno ou se revezam com o leite materno. Na sequência, o leite em pó e, por último, o leite líquido e até modificadores de sabor. Os modificadores de sabor, eles entram quando a mãe ainda quer manter a criança no leite, a criança não quer mais, a criança enjoou, então ela tenta colocar ali um achocolatado para ver se a criança permanece tomando leite. A carne entra na alimentação por volta dos 6 meses. E a comida da casa, a partir mais ou menos de 1 ano de idade. Então, aqui é um exemplo, nessa foto aqui, da Polaroid, é um exemplo de um pratinho, o pratinho do Miguel, que a Mariana falou. O Miguel ama arroz, feijão, carne e purê de batata. Botamos tomate e alguns outros legumes para variar, mas o prato que ele mais gosta é esse. É uma opção saudável que ele gosta bastante. Então, é uma forma também, a plataforma digital, da gente entrar na casa dela e pedir que elas tragam para a gente, através de fotos reais, o que ela está usando no dia a dia. Alguns alimentos industrializados conseguiram se inserir como aliados das mães no dia a dia. Então, esses aqui são alguns exemplos, tá? O Ninho é o queridinho, ele veio sim como marca. O Aptamil como um exemplo, né? Ele é um complemento da alimentação. Mucilon vem também como um exemplo de suplemento. E a papinha pronta da Nestlé, que salvam as mães quando precisam ficar muito tempo fora e não conseguem levar comida. Então, aqui a gente fez um exercício com elas, que a gente colocou esses alvos que vocês estão vendo. A gente postou o alvo e colocamos essas tags. Sem açúcar, calorias, sódio, vários itens assim que poderiam estar como claims numa embalagem. E a gente pediu que ela arrastasse para o alvo essas tags, de acordo com o quanto que ela reparava naquilo quando ela comprava um produto alimentício para o filho dela. Quanto mais para o centro, mais ela reparava. Quanto mais para fora, menos. Então, vocês vão ver aqui que açúcar
é uma coisa que elas reparam de fato. Olha como é que está quente aqui, olha o heatmap que a gente extraiu. A gente extrai bastante, usa também esse exercício muito para testes de conceito, porque a gente consegue ver as áreas quentes, as áreas que mais chamam a atenção. Então, aqui, olha, o açúcar, muitas arrastaram para o meio, por isso que a área aqui está quente. Já calorias, olha como é que está mais disperso, né? E qual que é a explicação? Elas arrastavam e precisavam justificar. Então, elas justificavam que açúcar, elas não querem acostumar as crianças com um paladar doce, mas as calorias são até desejáveis nessa idade onde as crianças estão em desenvolvimento. Pensando também em produtos do dia a dia, produtos de uso pessoal, a naturalidade também está presente. E por quê? Eu até adiantei isso anteriormente, quando a gente falou de fraldas, que tem toda essa preocupação com alergias. Lembrando que a pele da criança é sensível, ainda não foi exposta a muitos produtos, então elas estão ainda experimentando, elas não conhecem ainda como é que a pele da criança vai reagir. Então elas procuram produtos mais naturais e esses são os claims que elas valorizam nos produtos. Hipoalergênicos, sem álcool, sem perfume ou com perfume suave, menos químicos, sem parabenos. Aí eu já até adianto aqui uma pergunta que muitos me fizeram nas apresentações, que é se elas sabem o que é parabenos. E não, elas não sabem o que é parabenos, mas elas sabem que é uma coisa ruim. Então, não ter parabenos é positivo. Com ingredientes naturais, especialmente ingredientes conhecidos como calmantes ou não irritantes, como camomila, aloe vera, erva doce, glicerina, com pH neutro, específicos para bebês e indicados pelos médicos. Assadura é uma assombração também. E o curioso é que quando ela fala de assadura, a gente vê que a preocupação não é só o sofrimento que causa no bebê, mas também o quanto que aquilo conta sobre a mãe que ela é. Ou seja, uma criança com assadura, na cabeça de muitas delas, sinaliza que ela não está, volta a culpa, sabe? Sinaliza que ela não está cuidando da criança como deveria, porque a assadura para ela é uma coisa simples, é uma coisa que ela pode prevenir. E aqui são os produtos que a gente pediu para elas tirarem fotos dos produtos que elas usam, e aqui são alguns exemplos das farmacinhas delas. Bom, as mães, quando a gente pergunta, né, a gente fez de novo aquele exercício do alvo, só que agora a gente pediu para que elas arrastassem para o meio do alvo produtos que elas se dispunham a pagar mais, tá? E os produtos que elas colocam aqui são fralda, pomada de assadura, filtro solar. E o que isso está contando para a gente? Isso fala aqui de proteção. Todos esses produtos, de alguma forma, entregam proteção. Ou seja, se lançar uma fralda que proteja mais, uma pomada de assadura que previna mais, um filtro solar com mais proteção, ela tende a achar que vale a pena pagar mais. Porém, produtos como sabonete líquido e shampoo, ela já não coloca tão no centro. Olha, para vocês compararem. Como é que aqui o centro de calor, o calor está mais concentrado no centro e nesse aqui está mais espalhado pelo alvo. Então, o que isso conta para a gente? Um sabonete líquido que traga mais, um shampoo que traga algo mais e por isso queira cobrar mais, ela não está tão disposta, porque o que já tem já é suficiente para ela. Promoções também são importantes e elas trazem para a gente aqui alguns exemplos de promoções que elas prestam atenção. Então, são, por exemplo, promoções como o Pague Leve, promoções com grande percentual de desconto, promoção de fraldas, promoção com brindes. Isso aqui são fotos que elas colocaram, tá? A gente pediu que elas postassem uma foto de uma promoção que chamou a atenção dela. Isso a gente também pode usar
nessa metodologia para quando ela vai, por exemplo, para um ponto de venda e a gente fala, tira uma foto de uma promoção que chamou sua atenção, de um produto novo. Hoje em dia, com o celular, é muito bacana usar essas plataformas digitais, porque é tudo muito ali na hora. Ela não precisa depois se lembrar. Então, vai tudo muito no espontâneo. E produtos licenciados? A gente perguntou o quanto que eles influenciam a escolha. E a gente percebeu que eles influenciam quando a criança começa a reconhecer o personagem, que se dá entre 1 e 2 anos, mais ou menos. Agora, quando o produto é para o uso da mãe, o licenciamento não é tão importante. Então, por exemplo, se é um piniquinho, que a mãe está treinando o desfraude, e tem um piniquinho ali com uma galinha pintadinha, ou uma escova de dente, que a mãe quer que estimule a escovar o dente, poxa, bacana, isso aqui vai me ajudar a convencer o meu filho para alguma coisa. Porém, uma fralda, por exemplo, que a mãe simplesmente vai colocar, né, no filho, se a marca já está trazendo o aval da qualidade, não tem tanta importância ter ou não licenciamento. E aqui, vestidos para matar de paixão, né? Então, lembrando aqui que a gente teve vários clientes de vários segmentos que nos mandaram perguntas, então vocês podem ver por quantos assuntos a gente já passou. E aqui foram nossos clientes da área de vestuário, né? O que a gente viu? A gente pediu que eles colocassem uma foto, né, do tipo de roupa que as crianças usam em dias quentes e dias frios. E olha aqui o que a gente percebe, né? Roupas confortáveis, né, para ficar em casa tanto nos dias quentes quanto nos dias frios. Agora, olha para sair. Aí o conforto já não é mais tão importante, né? A gente vê aqui, olha, a calça jeans, a blusinha social, os laços, o sapatinho. Lá, olha, estão descalços, de fraldinha, cuequinha, né? Nem precisa combinar muito, mas olha como é que para sair já muda de figura, né? Ou seja, em casa priorizam o conforto, mas quando saem costumam caprichar no visual, porque aquilo também é uma vitrine para mostrar como que ela é uma boa mãe, como que ela cuida bem da criança, né? E até aquela coisa, elogiam a criança, estão elogiando elas como mãe também. Em relação às cores, a gente colocou aqui uma paleta de cores e pediu que eles colocassem um pin nas cores que mais gostavam de usar. E a gente vai ver aqui que quem não faz muito sucesso são aqui, olha, os tons terrosos, olha. Os tons mais escuros, mais terrosos, olha, tirando o preto, mas vocês vão ver aqui na paleta das cores que elas não costumam usar, olha o preto aqui também com bastante calor, né? Bastante marcação. Isso aqui é o quê? Olha, o preto ele divide opiniões, estão vendo? Por quê? Porque tem mãe que acha bacana, uma cor neutra, mas tem mãe que acha uma cor muito forte para usar nos filhos. A outra cor que divide opiniões é o rosa. Mas o rosa, quando a gente vai ver os depoimentos, são as mães de meninos, dizendo que não dá para botar rosa, né? Porque os meninos já são carequinhas, então acaba confundindo. Já o azul, que é uma cor, entre aspas, mais masculina, né? Naqueles clichês infantis, ela já, olha aqui, ela já não tem isso, mas o rosa tem. E aqui, olha, marrom, tá vendo? Como o marrom de fato não agrada, os tons terrosos também não. Olha como é que ele vem forte aqui, na cor que eles não gostam, né? Agora, independente de tudo, né? Elas fazem tudo pelo conforto e pelo bem-estar dos filhos. Então, uma delas até coloca assim, olha, a grande verdade é que por trás de uma criança saudável, cheirosa e limpinha, existe uma mãe exausta. Olha quem falou isso, foi a Brenda, lá de Nossa Senhora do Socorro, lá no Sergipe, né? Então, essa ferramenta também a gente pega pessoas de vários lugares do Brasil. E, apesar de todas essas angústias, de tudo, a gente fala que a história tem sim um final feliz, porque com tantos desafios, tantas inseguranças e preocupações, né, elas se sentem mulheres realizadas e elas percebem que a maternidade mudou a vida delas.
elas se viram como pessoas melhores, elas se transformaram, elas descobriram coisas sobre elas, descobriram uma capacidade de amar que elas não conheciam, uma força interior que elas também não conheciam, ou seja, é uma coisa que vem transformando e mudando. E a gente termina agora o nosso webinar e eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida ainda. Eu tenho aqui uma dúvida. Olha aqui, alguém aqui me escreveu perguntando como é que eu sei que essas fotos que elas mandam são fotos reais das casas delas, né? Então, a gente faz uma checagem, a gente tem uma checagem aqui que a gente consegue ver no Google se aquela foto é uma foto do Google ou não. E quando a gente percebe que a participante mandou uma foto do Google, a gente volta e pede para ela mandar uma foto real, porque todo esse trabalho ele é moderado, a gente não posta e deixa elas simplesmente respondendo, a gente fica o tempo todo fazendo follow-up, vendo se elas estão cumprindo mesmo as nossas tarefas. Deixa eu ver aqui. Ó, tem outra aqui, dentro da parte de alimentação, se falaram algo sobre alimentos orgânicos ou abordam a naturalidade de uma maneira mais ampla. Olha, não especificamente, não falaram, não me recordo de terem falado nada assim que tenha chamado a atenção, mas isso poderia sim ter sido estimulado. Se isso fosse um projeto mesmo e o cliente tivesse uma dúvida sobre essa, a gente poderia voltar para elas como um estímulo. Durante a plataforma, os clientes podem acompanhar e qualquer dúvida como essa, a gente pode voltar para elas e perguntarem sim. Mais alguma coisa? Bom, gente, então eu vou encerrando por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. A gente está com essa iniciativa agora de sempre fazer uns webinars para que todo mundo possa acompanhar e conhecer um pouquinho mais dos nossos estudos. A gente vai enviar essa apresentação para vocês na íntegra, tá bom? E espero que vocês voltem nos próximos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.